Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de tecnofederalismo, software livre, algumas coisas desse caminho aí. Vamos lá? Bom, tecnofeudalismo era um assunto que estava aí, tanto que assim, eu tinha um dos comentários que eu não tinha respondido há muito tempo, porque eu queria ler mais sobre o assunto, mas acabou que eu não li muito. Mas só que foi um assunto que do nada tomou aí a mídia, porque assim, é um assunto político que estourou em janeiro, já tava aí bombando, né? Mas assim, com aquela posse do presidente americano, do estadunidense lá, o assunto estourou, né? Porque começou a se falar muito em falar nisso. Que eu queria trazer aqui o que eu sei, né, no momento. Se alguém tiver mais alguma indicação de leitura, uma leitura simples, né? Eu até pensei, tem dois livros importantes aí, o do Varoufakis, acho que é o nome dele, o ex-primeiro-ministro da Grécia, e tem um. Putz, agora eu acho que é do Safato, não sei. Um que me indicaram aí também bom sobre o assunto, né? Mais recente até. Sobre. Do Morozov. Eu vi tem um do Morozov, né? Que não sei se tem tradução no Brasil, talvez não tenha, porque eu sempre olho os livros dele. Sobre o assunto chama Mentalidade Feudal. E esse assunto tá bombando aí, né? E eu queria dar uma visão sobre software livre, como que o tecnofeudalismo tem afetado o software livre e tem afetado muito, e você já deve ter percebido isso. Vamos lá? Bom, quando eu tava fazendo meu MBA, uns 5 anos atrás, né? A gente percebeu uma coisa, né? Assim, tipo, no MBA lá, a gente tem que fazer uma consultoria. Eu até achei meio estranho, assim, porque foi uma consultoria gratuita que a gente, assim, minha equipe ganhou o prêmio de todo o MBA e a gente ganhou, cada um ganhou R$ 600, né? Uma consultoria ali que, no mínimo, valeria uma dezena de milhares de reais, né? Então, assim, eu considero que a gente ganhou um prêmio que era um décimo do valor. Porra, R$ 600, que dá pra fazer R$ 600, né? Uma consultoria que relativamente eu acho que foi boa, porque deu uma resposta, né? E na consultoria, né, um dos projetos da consultoria era assim, dar um plano de AIOps, né? IAOps, né? AIOps, né? Tipo, inteligência artificial operada, aplicada à operação da empresa. E a gente era dar um plano, né? Que todas as empresas, que todos os grupos fizeram? Pegaram, fizeram uma arquitetura e ofereceram para os caras. Eu falei assim, pô, arquitetura não é útil, né? Porque assim, o que importa é os caras terem uma visão de mercado, saber quais são os produtos, saber para onde olhar e saber como se avaliar. É muito mais importante do que dar um diagramazinho para os caras, que os caras vão jogar fora, simplesmente porque falar, não vou aplicar isso, né? Então a gente fez uma consultoria que a gente avaliou as opções de mercado, a gente ponderou o que era cada uma, a gente fez um diagrama de maturidade e a gente ofereceu um relatóriozinho para os caras falando assim, olha, se vocês quiserem aplicar AIOps, esse é que o mercado oferece hoje e isso é como vocês podem se avaliar, dadas sugestões, né? E no final a gente fez uma sugestão. E tinha um capítulo lá daquele documento que eu achei muito interessante, assim, né? A gente tava olhando como integrar diversas ferramentas de operação, de métrica de operação, né? E assim, software livre existe, né? Então a gente sabe aí, por exemplo, eu tô trabalhando numa funcionalidade que ele opera com Prometheus, e aí eu exporto as métricas num formato tal, e aí quem quiser consumir, consome, né? Só que o que a gente percebeu, eu vou falar de tecnofeudalismo, galera. Eu tô falando de tecnofeudalismo, caso você não tenha percebido, né? A gente percebeu que, assim, está cada vez mais reduzido as oportunidades de integração. Tipo, o cara tá usando ali de uma empresa X, ele quer integrar com o produto de uma empresa Y. E a gente falou assim, olha, não tá mais integrando, eles não se integram. Por quê? Porque a empresa X quer que você use toda a stack dela. Por isso ela está removendo todos os. E aí, o que a gente fez? A gente pesquisava post de blog para dizer assim: use o plugin tal, né? E aí a gente pesquisava qual que é o status do plugin, onde é que tava no GitHub o código dele, como é que instalava. E a gente via, plugin foi descontinuado por tal coisa. Então a gente começou a perceber esse formato, né? E a gente deu uma sugestão para a empresa que era a seguinte: olha, a gente está percebendo que os vendors de cloud eles estão querendo que você assuma uma opção do começo ao fim.
Então, assim, pode ser uma dica para a empresa pegar e realmente já assumir que é mais seguro para mim comprar, manter uma parceria com eles do que, tipo, ficar integrando um ou dois a gosto do projeto, né? E aí, e tudo isso alinhado a uma arquitetura empresarial que a gente também propôs, em termos de AIOps, de geração de dados, de integração, de treinamento, né? E de geração de métricas, né? E tinha todo um plano de maturidade lá, nem sei se eu tenho esse documento ainda, né? Você até saber, ele é bem interessante. Mas eu tenho um post de blog sobre isso, né? Então a gente percebeu que, assim, as empresas querem que você consuma só dela e pronto, né? Não só isso, né? As empresas elas estão cada vez mais forçando uma ideia de temos que cortar custo, temos que cortar custo, temos que cortar custo, temos que cortar custo. Então o que acontece? Assim, elas estão achatando o nível salarial dos funcionários. Caso você não tenha percebido, né? Assim, era muito comum nos anos 90, assim, falar assim, pô, alguém trabalha numa Big Tech aí, o cara era muito bem de vida, era muito bem mesmo, assim. Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam numa empresa de tecnologia aí que, assim, eles, quando eu tava na faculdade, eu conhecia, não sei quem, é filho de alguém que trabalha em tal empresa, era um casarão o que a pessoa tinha. A pessoa tinha um casarão, assim, um casarão de nível de rico mesmo, sabe? E a gente começou a ver que, com o passar do tempo, o nível de renda dos funcionários dessas grandes empresas vão caindo. Assim, os lucros vão aumentando absurdamente, as pessoas vão ficando cada vez mais bilionárias, e o nível dos funcionários. E eu tô falando de funcionário de alto padrão, assim, de um funcionário de grande. Não um cargo de gerência, obviamente, mas eu tô falando de um engenheiro, né? Uma vez eu conheci um engenheiro de uma empresa que tinha 30 anos de trabalhando como engenheiro mesmo numa grande empresa dessas das mais antigas, né? Hoje ele estaria com 50 anos de empresa se não tiver aposentado, né? Deve ter aposentado porque era muito bem de vida. Que ele, tipo, era muito bem de vida e nunca precisou gerenciar projeto, tá? Nunca precisou pensar, não, vou gerenciar projeto porque me dá mais poder, me dá mais status na empresa. Não, tipo, ele tinha ali, ele trabalhava num time que tinha uma tecnologia específica, ficava trabalhando com aquilo ali e. E assim, ele tinha condição, o projeto dele, sei lá, dele, talvez ainda seja em voga hoje. E as pessoas tinham essa condição de viver, né? Então a gente chega num contexto hoje que eu vejo que afeta por dois lados, né? Um, assim, a perca de poder econômico dos funcionários das empresas, né? E isso acaba pressionando, criando uma cultura de perda de poder econômico para todo mundo. E no segundo ponto, é uma limitação das empresas de integração. Né? Tipo, não, você tem que usar meu produto, você tem que usar meu produto. Então, assim, se eu for da empresa A, eu sou o A Lover lá, eu vou só amar, essa empresa é tudo, eu vou botar a camiseta dela, vou fazer tudo. Então, isso é uma mentalidade feudal. Isso, isso é uma mentalidade feudal. Caso você não tenha percebido, assim, no mais exterior, eu não tô falando do feudalismo de verdade, né? Eu tô falando do feudalismo idealizado que a gente tem na mente, né? Então, assim, eu tô falando do camponês que servia ao senhor feudal e tava ali numa relação de vassalo e suzerano. Então a gente vê, caso você não sabe o que é uma relação de vassalo e suzerano, é uma relação de subordinação. Não sei se voluntário ou não, né? Mas assim, eu não sou estudioso disso, né? Mas assim, eu sei que os senhores feudais eles tinham relações de vassalo suzerano. Os reis, eles eram suzerano de alguns senhores, que aí você tinham uma relação que era uma relação feudal, né? E a gente tá vendo isso acontecer no mundo da tecnologia, assim. As relações elas estão ficando cada vez mais tipo, você tem ali duas, três empresas que você não tem mais autonomia, né? Então, assim, tá, Vitor, mas você falou que ia linkar isso aí com software livre. Sim, porque isso também está impactando o software livre. Lembra que eu falei das integrações lá, né? A gente teve um movimento das Big Techs comprando muito dos softwares livres e tomando as rédeas na evolução dele e viu muito do que era a software livre acabar se tornando uma coisa, uma commodity. E aí as empresas estão cada vez mais se produtizando, né? Eu tenho uma relação com uma empresa aí que eu conheço, assim, até gosto de alguns produtos dela, né?
que a gente uma vez, a gente tentou entrar em contato para ele pedir um log, e eles falaram que não ia prover o log porque... E eu pensei assim, pô, então se os caras não provêm mais o log, significa que eles não estão mais contribuindo com o software livre. Porque assim, se o software que eles têm é um software livre e eles não provêm o log, significa que dentro daquele software tem atualizações deles que eles não estão compartilhando com a comunidade, né? E aí ele faz o quê? Ele não provê o log. Por quê? Para ele não dar indício de que tem atualização, né? Porque se você tem alguma das licenças de software livre, se você dá uma funcionalidade nova para ela, você tem que compartilhar com a comunidade, né? E aí talvez ele já esteja pensando assim, olha, vamos fazer uma versão nossa aqui, a gente não compartilha com a comunidade, por quê? Porque a gente quer que as pessoas usem o nosso, só usem o nosso, e não usem esse software aí que a gente criou e usou a comunidade para desenvolver, né? Porque assim, o mundo de software livre era um mundo voltado à comunidade. Aliás, assim, a minha leitura de software livre não é muita das leituras que tem por aí, né? Software livre, quando uma das ideias de software livre, e aí assim, eu lembro muito bem de entrar na faculdade, agora falando nisso, ela já tinha um modelo econômico de trabalho associado a ela, que era um modelo de consultoria, de empoderamento das pessoas. Então, por exemplo, um dos contratos que são magníficos aí que existem, né? Que é o contrato existe, a Prefeitura de São Paulo gasta 20 milhões aí só de licenciamento de um banco de dados. 20 milhões só para licenciar. Assim, eu li isso há bastante tempo, né? Então pode ser que esteja desatualizado. Eu vou até pesquisar, ver se coloca aqui, né? E, cara, assim, eu poderia juntar 3, 4 amigos, dar um banco de dados, entender como ele funciona por dentro, fornecer uma consultoria, porque isso eu tô falando só de licenciamento, né? Fornecer uma consultoria para a Prefeitura de São Paulo, assim, olha, nós aqui somos 4 pessoas formados em tal, esse é o nosso histórico, a gente tem experiência, tantos anos suporte desse banco de dados, a gente pode oferecer ele como sendo, como dando suporte para vocês. A gente conhece o código deles, a gente pode fazer uma release do banco e a gente pode dar para vocês o que vocês precisam. Isso é possível. É possível dentro do mundo do software livre, né? É o modelo de consultoria, dado que você conhece o código, você conhece a solução, você pode fazer uma release daquela solução ali, tanto tipo, não, nós encontramos um bug aqui na prefeitura e nós estamos conseguindo fazer não sei o que e a gente precisa de alguém para resolver esse bug. Assim, eu poderia ir lá, tentar investigar aquele bug, resolver aquele bug, e aí aquele código que eu forneci para a prefeitura de São Paulo, eu forneceria para a comunidade numa PR, num repositório. Antigamente era muito repositório aberto, né? O repositório tem que ser aberto, então quando trabalhei com uma vez software livre, a gente fez uma alteração e ela foi muito até complicada, né? Porque assim, a gente precisava fazer uma alteração que ela ia um pouco da nossa propriedade intelectual, né? A gente não queria abrir a nossa propriedade intelectual, então a gente fez seguindo a linha a gente usou um mecanismo do Windows na época para ver que isolar o nossa propriedade intelectual, isolar através de uma interface pública, né? A gente implementava uma interface pública e o outro comunicava com a interface pública e a gente forneceu para eles essa segunda parte aí, junto com a propriedade intelectual nossa, né? E aí eu tô falando de texto para fala, né? Então, assim, tinha um gerador de livro, a gente tinha que exportar esse livro num formato que era em formato áudio, né? Audiovisual, né? Formato DAISY. Então a gente tinha que dar um pouco da nossa propriedade intelectual, né? E a gente forneceu isso num repositório aberto, né? Tipo, a gente tinha um repositório lá que não existe mais, o produto não existe mais, né? Mas caso alguém enchesse o saco, quisesse aquilo, tava lá, era só fazer. Era um SVN, era só fazer um clone, né? Um checkout, né? Na verdade, SVN era checkout, não era clone, né? Então, assim, é possível fazer isso. É possível você ter ali um modelo de negócio para você. Então, você saindo da faculdade, você poderia colocar uma consultoria em, sei lá, no banco de dados X. Né? Hoje em dia, os bancos de dados você nem sabe qual o código. Você, tipo, não, eu contrato aqui no XWS aqui, né? E no Azure aqui,
Erasures aqui, né? Tem um vinho bom chamado Erasures, né? Vinho chileno. Eu contrato no Erasures aqui e uso esse banco de dados, e, tipo, não sei nada, não sei quem é o suporte. Se eu precisar de suporte, eu tenho automático pela empresa. E é isso, galera. Eu não tenho um suporte automático, um suporte pessoal para ele, se é alguém que eu consigo contratar e falar assim, ó, tipo, quero. Por quê? Porque a gente tá centralizando tudo, né? Tecnofeudalismo é uma história de centralização de poder, centralização econômica, né? Com poucos players ali dominando e tudo gerando numa relação de vassalo suzerano ali, né? Pelo menos é isso que eu vejo, assim, a minha visão hoje em dia. Se tiver errado, se tiver certo, sei lá. Comenta aí, tipo, se você tem outra visão, se você vê isso acontecendo, se você tem casos, comenta aí. Isso é o que eu vejo, né? Tipo, eu vejo isso, né? A gente tem relatos disso, né? Tipo, que software livre tá morrendo. Por quê? Por causa dessa visão. Então é uma pena, a gente tá lutando contra, vamos lutar contra. Tem empresa que ganha com software livre, né? Tipo, a gente faz um produto em cima de um software livre, né? Então, assim, tem software livre é uma relação de ganha-ganha. Sempre foi uma relação de ganha-ganha, né? Até um momento que alguém decide assim, opa, isso aqui é uma relação de ganha e paga, né? Tipo, é porque eu posso entrar com software, o outro pode entrar com cartão de crédito, né? Então, é isso que acontece hoje em dia, né? O que está potencializando o software é o cartão de crédito. Assim, você pode ter quantas máquinas você quiser, dependendo do seu cartão de crédito, e às vezes fica mais barato. Eu até brinquei no sábado com o pessoal da delegacia. Eu falei assim: você pode até. Às vezes é mais barato montar uma infra interna do que contratar uma cloud da vida, mas as pessoas preferem contratar o cloud. Por quê? Relação de suzerano vassalo. Na cabeça já internalizou. Mas é isso, pessoal. Valeu, obrigado. O vídeo já deu 16 minutos e 30. Meu cafezinho acabou faz tempo. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha te ajudado. Eu espero que tenha te dado alguma ideia. Se tiver mais alguma ideia sobre o assunto, talvez eu fale mais sobre isso esse ano, porque rolou umas ideias no sábado, umas conversas sobre o assunto. Então, eu espero ter te ajudado. Valeu!